Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão de uma tarde na Academia Oficina Diagnóstica. Mantendo a tradição que já começou há alguns anos, e essa é, portanto, uma continuação de um projeto importante que está coordenado pelos acadêmicos José Manuel Jansen da Silva, o Carlos Alberto Basílio, que está aí também, e o nosso secretário-geral, José Galvão Alves. Bom, hoje vai ter um caso clínico, mas eu vou passar a palavra aqui ao nosso coordenador dessa sessão aqui, junto com os demais colegas, mas ele chama para a mesa quem ele achar que tem que estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva. Eu gostaria de compor a mesa com os coordenadores dessa sessão, os organizadores, professor José Manuel Jansen e Carlos Alberto Basílio. A favor. Essa sessão Uma Tarde na Academia, Oficina Diagnóstica, ela foi idealizada pelo professor José Manuel Jansen com apoio irrestrito e estimulador do nosso ex-presidente, professor Pietro Novelino. E isso se transformou num sucesso pela sua permanência. É lógico que nós gostaríamos e tentamos, durante algumas vezes, fazer disso uma atividade das academias, ou seja, das universidades. Quer dizer que, nesse horário, uma vez por mês, de quinta-feira à tarde, os alunos, a partir do terceiro ou quarto ano da faculdade, pudessem ser, se não liberados, pelo menos não considerar faltosos, se viessem para cá e tivesse o comprovante do certificado que nós damos depois. Mas, infelizmente, as exigências do MEC hoje não permitem isso. Então, é um meio de tarde, chuvoso, daqui a pouco as pessoas vão chegar, eu estou até tentando me alongar um pouquinho, para que cheguem mesmo, porque a apresentação do caso sempre é bom quando vista de uma maneira integral, o que ajuda demais em todas as interpretações do caso. Então, é um caso clínico que terá como relator o professor Paulo César de Oliveira, professor de Medicina da Faculdade de Medicina de Teresópolis, um colega do mais alto gabarito e que vai, por demais, contribuir com a beleza dessa sessão. E, ao final, como todas as sessões anátomo-clínico ou clínico-patológicas, será fechado pelo acadêmico Carlos Alberto Basílio, que esse sim fará o diagnóstico final através da anatomia patológica, né, da histopatologia e anatomia patológica. Eu sou apresentador do caso, então eu tenho que me dirigir a isso. Vou apresentar o caso, que depois será, então, relatado pelo Paulo César de Oliveira. Será que eu não podia ir lá para frente, não? E vocês passarem para mim? Será que chega? Aqui é que passa? Cinza, né? Se eu puder botar para cá, a gente pede, qualquer coisa eu faço. Eu vou tentar falar daqui, porque eu vou ter uma visão melhor da própria tela. Então, trata-se de um homem do sexo, obviamente, masculino. pelo menos é isso que eu espero. Branco. Perdão, isso daqui é meio complexo. Branco, 29 anos de idade, solteiro, médico, nascido e morador no Rio de Janeiro. Portanto,
um médico de boas condições e boa formação acadêmica também. A sua história da doença atual começa em janeiro desse ano de 2017. Início de janeiro de 2017, em razão do episódio de dor lombar direita, procurou o setor de emergência e realizou uma tomografia computadorizada de abdômen total, sendo evidenciado cálculo renal radiopaco à direita, com dilatação do sistema pielo-caricial e linfadenomegalias no hilo hepático, pericelíacas e reto-peritoneais, com esplenomegalia concomitante. Então, em resumo, ele teve uma dor abdominal, foi à emergência e foi feita, então, essa tomografia que mostrou uma esplenomegalia e linfadenomegalias. Foi solicitado, em seguida, uma tomografia de tórax, 1 ou 2 dias depois, que vai fazer parte da discussão do nosso relator. Aqui para mostrar como eu o recebi. Eu recebi com esses linfonodos, uma esplenomegalia, dá para ver que o baço está muito aumentado de tamanho, em alguns cortes até maior do que o fígado, aparentemente. Múltiplos linfonodos nas diversas estações abdominais, intra- e reto-peritoneais, a maior pericelíaca com esplenomegalia. Aqui para mostrar a presença na tomografia de uma dilatação do sistema pielo-caricial, o outro praticamente não é visto, né? E com o cálculo ali visto pela parte posterior, imagem posterior, o cálculo bem pequenininho ali, na junção já urétero-vesical direita. Ainda na sequência da anamnese, ele negava sinais e sintomas outros, como cefaleia, tosse, dispneia, sudorese, prurido, febre, emagrecimento. Não tinha nenhum outro sinal e ou sintoma concomitante. Na história patológica, ele tinha 2 episódios antigos, há mais ou menos 2 anos, de uma artrite gotosa em primeiro pododáctilo esquerdo. Teve uma podagra, né? Em hábitos, ele era tabagista de 20 cigarros ao dia há cerca de 12 anos. Etilista social, nega o uso de drogas ilícitas e bons hábitos alimentares. Na história familiar, pais vivos com saúde e um irmão saudável. Ao exame físico, era um paciente lúcido, orientado no tempo e espaço, tenso e preocupado com seus achados tomográficos. Corado, hidratado, anictérico, acianótico, e tinha uma temperatura axilar nessa consulta de 36,8, tinha uma pressão arterial normal, 120/80, como frequência cardíaca também, 76 batimentos por minuto, 16 incursões respiratórias por minuto. A ausência de adenomegalia nas cadeias periféricas à palpação. Eu não consegui, avaliando as cadeias cervicais, submandibulares e tal, identificar gânglios, né, naquele momento. O aparelho cardiovascular dele tinha ritmo regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, os pulsos arteriais eram palpáveis, regulares e sincrônicos com o precórdio. Ele encontrava-se eupneico, com expansibilidade, percussão e ausculta normais em ambos hemitórax. O abdômen era normal à inspeção, palpação profunda, a palpação superficial e profunda, indolores. O fígado era palpável no rebordo costal direito, indolor, liso, com borda fina, a 2 centímetros do rebordo costal direito. O baço era palpável à inspiração profunda subcostal esquerdo, com traube obscuro. Então, ele tinha realmente a esplenomegalia. Timpanismo abdominal normal, normalmente distribuído, e peristalse audível e normal. Membros inferiores sem edema, pulsos palpáveis e pesquisa de reflexos tendinosos também normais. Aqui foram os exames iniciais que solicitamos e que agora eu vou passar ao nosso relator, né, para que, a partir da história desse paciente e da sua tomografia, ele faça a devida apresentação e seus raciocínios diagnósticos. Muito obrigado, Paulo, pelo aceite ao convite e esperamos uma bela sessão, com toda certeza. Muito obrigado.
aqui é chato para burro. Já peguei, já entendi. Aqui para frente e aqui. Aqui é o verdinho e aqui assim é e aqui que vai para frente. Isso, tá bom? Tá ok? Muito bem. Eu por aqui, né? Bom. Inicialmente, eu gostaria de me dirigir à mesa, aos senhores acadêmicos, meus professores, ilustres mestres, e, em seguida, à plateia, os acadêmicos aqui presentes, aos outros colegas médicos, enfim, a plateia que veio prestigiar esse evento da academia, que é sempre uma coisa muito agradável para todos nós. Minhas primeiras palavras são no sentido de dizer que, para mim, é uma lembrança muito agradável voltar a essa casa, é um fato muito agradável. Aqui estive no dia 24 de julho de 2014, a convite do professor José Manuel Jansen, para relatar um caso, né? Naquela ocasião, diante da imponência dessa casa, eu me apresentei como sendo um humilde gladiador que estava entrando numa arena, a arena científica, uma arena do saber, e reverenciando os mestres com a frase que os gladiadores então usavam: moritore te salutam, ou seja, os que vão morrer te saúdam, né? E tenho, de uma forma muito positiva, na memória, os momentos que vivi aqui naquela ocasião. Agora, eu posso afirmar que sobrevivi àquele primeiro impacto e estou pronto para essa nova batalha. A minha responsabilidade hoje é um pouco maior, porque, a convite do professor José Manuel Jansen, a gente convidou os estudantes da Liga Acadêmica de Pneumologia de Teresópolis, estão presentes aqui, o presidente da Liga, acadêmico Vitor Luiz. Então, a minha responsabilidade é dobrada, porque eu não posso fazer feio na frente dos meus alunos, né, de forma alguma. E eu, na oportunidade, renovo meus agradecimentos aos mestres pelo honroso convite para participar dessa sessão científica. E vamos lá. Fazendo uma síntese da história clínica que o professor Galvão apresentou, eu não vou ler de novo, mas o que chama atenção na história da doença atual é que ele teve uma dor lombar à direita, que identificou um cálculo renal radiopaco à direita na tomografia, linfadenumegalias no hilo, periceliacs, retoperitoneais, com esplenomegalia concomitante. Negava outros sintomas, e há uma referência a 2 episódios de artrite gotosa do primeiro pododáctilo, de 2 anos antes. Era tabagista e etilista, sem nenhum outro dado positivo que chamasse atenção na sua história clínica. No exame físico, naturalmente, ele estava tenso e preocupado com os achados tomográficos, quem não ficaria, ao ter uma tomografia de abdômen com uma quantidade grande de gânglios, grandes mesmo, e uma esplenomegalia considerável. Mas ele não tinha gânglios palpáveis, né, no exame físico periférico. Estava eupneico, tinha um fígado palpável sem características semiológicas que pudessem implicar em algum tipo de alteração grosseira, o baço palpável e o traube obscuro por conta disso. O meu comentário inicial, então, em relação a isso, é que, em relação à anamnese, o exame físico, um paciente que tem uma dor lombar à direita, com evidências de litíase renal à direita, e uma história pregressa de artrite gotosa, pressupõe que ele tenha hiperuricemia e formação de cálculos de uratos. Isso justifica a procura dele para a emergência, para isso. E o curioso é que, na análise da história e dos exames complementares, de toda a investigação que foi feita, é sutil, a sutileza de que uma cólica nefrética chamasse atenção para que esse rapaz pudesse procurar o médico e realizar exames que, sem dúvida nenhuma, devem modificar a vida dele para o futuro. A informação da tomografia do abdômen, de linfadenumegalias no hilo, pericelíacas, retroperitoneais, além da esplenomegalia, na minha avaliação, indica
uma doença sistêmica com envolvimento linfático. Não é uma coisa localizada. Esse rapaz deve ter alguma coisa que o agride sistemicamente e faz crescer gânglios no abdômen. E não é só isso, vocês vão ver daqui a pouquinho. A avaliação laboratorial feita inicialmente foi absolutamente inexpressiva. A série vermelha tinha um hemograma com valores hematimétricos normais, apenas o registro de uma anisocitose que eu não valorizei. A série branca e a plaquetometria estava também sem alterações significativas. Ele tinha apenas uma linfocitopenia relativa, 18% de linfócitos de um total de 6.500.000, que também não é uma coisa que possa chamar a atenção expressivamente. A minha avaliação do primeiro exame laboratorial que foi apresentado na sequência, que foi o fator antinuclear, é a seguinte: o resultado foi não reativo, foi negativo. O fator antinuclear é um exame que visa a pesquisa de anticorpos contra antígenos celulares e os padrões de fluorescência que se acha nesse resultado, quando é nuclear, pontilhado, grosseiro, homogêneo, ele está associado com autoimunidade sistêmica. Os avanços metodológicos para analisar e para a realização desse exame, todavia, mostram um expressivo aumento na sensibilidade do método, mas uma diminuição importante da sua especificidade. De tal forma que eu posso interpretar de maneira tal que um resultado falso positivo ou um falso negativo pode ocorrer na vigência de qualquer patologia, seja ela mais ou menos grave. Então, no caso em questão, o FAM foi não reativo. Tá? Eu não posso simplesmente dizer, esse exame não serviu para nada porque ele foi negativo. Não, pode ser um falso negativo. Proteínas totais 9,1, globulina 4,6, albumina 4,6, globulina 4,5. Os valores de referência que eu obtive, né, mostram que a globulina, o valor normal é de 2,0 a 3,9 gramas por decilitro nos adultos. Então, a gente pode concluir que esse paciente tem uma discreta elevação das proteínas por conta de um moderado aumento das globulinas. Mais um indicativo de que esse paciente tenha uma doença sistêmica com envolvimento imunológico. A eletroforese de imunoglobulinas que foi realizada mostrou IgG1 e 3 normais, IgG2 no limite da normalidade, 640. E a IgG4, 279, num valor de referência normal até 140. A minha avaliação, então, é de que esse paciente tem uma elevação importante do isotipo IgG das imunoglobulinas, mais especificamente da subclasse IgG4. Esse é um dado interessante e, quando eu estava estudando esse caso, mereceu uma consideração diferenciada que eu faço agora. IgG4, a minha dúvida é, o que causa aumento de imunoglobulina G, subclasse 4? Pesquisei e encontrei, curiosamente, para valorizar esse valor, o fato de que há uma enfermidade chamada pancreatite autoimune, rara, que se caracteriza por um processo inflamatório autoimune com proeminente infiltrado linfocitário associado à fibrose do pâncreas, causando disfunção orgânica. Voltei para o caso e verifiquei que não havia nenhuma menção de qualquer tipo de manifestação semiológica que pudesse lembrar agressão pancreática. Ele não tinha queixa de dor abdominal que sugerisse a pancreatite aguda ou mesmo crônica, ele não era etilista. A tomografia não fazia nenhuma menção a uma lesão pancreática, mas eu fiquei muito, muito curioso e com muita vontade de fazer essa citação, porque quando eu procurei causas de IgG4, eu encontrei essa frase. Segundo o consenso japonês de 2010, a pancreatite autoimune é definida como uma forma única de pancreatite que apresenta o envolvimento de mecanismos autoimunes com hipergama-globulinemia e elevação dos níveis séricos de IgG4, de IgG, principalmente IgG4.
ou presença de anticorpos e uma resposta eficaz à terapia com corticosteroide. Por que isso me chamou a atenção? Por causa disso aqui, ó. Porque o autor desse trabalho, que foi publicado no JBM, chama-se José Galvão Alves. O coautor desse trabalho é a professora Marta Carvalho Galvão. Eu falei, será que isso é uma pegadinha? Eu não posso deixar de citar isso, né? Nem que seja porque é uma causa importante de aumento de imunoglobulina G4, a pancreatite autoimune ela existe, o artigo eu li na íntegra, tenho até uma cópia dele aqui comigo, mas eu acho que isso fica apenas como um comentário adjuvante e uma homenagem ao professor José Galvão, que eu acho que ele merece. E vou adiante, analisando os outros exames, as enzimas hepáticas AST, ALT, gama-GT, todas aumentadas, mas a gama-GT aumentada de uma forma muito expressiva. 827 unidades por litro, de um normal até 85. Elevação das enzimas hepáticas, sendo muito expressivo o aumento dessas, GGT. Doenças hepáticas, biliares, pancreatites, diabetes, infarto, insuficiência renal, são algumas condições em que esses achados laboratoriais podem acontecer. Ou seja, elevação das enzimas com predomínio ou com um aumento muito marcante da gama-glutamiltransferase, né? Então, esse paciente tinha uma tomografia abdominal mostrando apenas uma esplenomegalia, e eu mostrei a tomografia para um amigo radiologista, e ele disse, se a gente for forçar um pouquinho a barra, a gente vê que o fígado tem um leve infiltrado esteatótico, por esteatose, mas não tem nenhuma evidência de lesão ao corpo do pâncreas. Foi realizado IGRA, e o resultado foi não reagente. A minha avaliação em relação a isso. Esse exame, que é a abreviatura IGRA, se refere a Interferon Gamma Release Assay, é um teste indireto que se baseia na medição de uma resposta imunitária mediada por células. Nesse exame, um coquetel de 3 proteínas de micobactérias estimulam in vitro as células T do paciente para liberar interferon gama, que é então medido utilizando a técnica ELISA. No nosso meio, no Brasil, a gente já tem, existem 2 dispositivos, né, o TB Spot, e aqui a gente já tem, em laboratórios de qualidade, o Quantiferon TB Gold. Esse exame é um exame que é feito para detectar infecções produzidas pelo complexo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum. Acredito que tenha sido solicitado porque um paciente que tenha poliadenopatia, a tuberculose tem que entrar no diagnóstico diferencial. E assim foi feito. Esse teste ele tem a característica de que ele não gera falsos negativos, né? Se o IGRA deu positivo, é porque há uma infecção produzida por uma dessas 3, por um desses 3 micro-organismos. E o do paciente foi não reagente, o que, de uma certa forma, tranquiliza para que a gente não possa colocar o diagnóstico de tuberculose como primeira hipótese. PCR 1,61, de um normal até 0,5, é uma elevação expressiva de proteína C reativa. O fígado é o órgão responsável pela síntese das proteínas que circulam na corrente sanguínea. Em estado de estresse para o organismo, como nos casos de infecções ou lesões do órgão e tecido, o fígado aumenta a produção das chamadas proteínas de fase aguda. Essas proteínas possuem uma atividade anti-inflamatória. Então, a gente está diante de um paciente que tem aumento de um marcador indireto, de um indicador indireto de atividade inflamatória. Eu acho que a conclusão que a gente pode tirar é isso, porque dentre as várias proteínas de fase aguda existentes, a proteína C reativa é uma das que mais se destaca, mas ela não tem especificidade absolutamente nenhuma, assim como o VHS, que também estava elevado nesse paciente. Eles são indicativos apenas de alguma doença ativa. Uma outra dosagem que foi feita foi a angiotensina convertase, cujo valor foi 251,4 unidades por litro, e o valor normal varia de 20 a 70, ou seja, esse paciente tinha quase que 4 vezes o valor normal de angiotensina convertase no seu sangue.
A minha avaliação é que isso se trata de uma elevação muito expressiva. A enzima angiotensina convertase, ou ECA, como é conhecida, ela é originária do epitélio capilar pulmonar, é uma dipeptil carboxipeptidase de natureza glicoproteica que ativa a angiotensina 1, transformando-a em angiotensina 2, ao mesmo tempo que inibe a bradicinina. Concentrações elevadas da angiotensina convertase podem ser encontradas em diversas pneumopatias. É uma enzima produzida a nível pulmonar. Então, o enfisema pode ter a ECA aumentado, asma, carcinoma de pequenas células, carcinoma de células escamosas, tuberculose, silicose, asbestose e especialmente a sarcoidose. A angiotensina convertase é um exame que tem sido muito utilizado como um dado a mais para diagnóstico de sarcoidose, mas principalmente para uma avaliação prognóstica do caso. Se o paciente tem o diagnóstico de sarcoidose, a gente pode acompanhar o prognóstico dele através da dosagem, a elevação ou queda dessa titulação, mostrando uma piora, uma manutenção da atividade da doença ou uma melhora dela. Essa elevação acontece em menor frequência em outras patologias, como lepra, esclerose múltipla, hepatopatias, de uma maneira geral, hipertiroidismo, doença de Addison, doença de Gaucher, e ocasionalmente em linfomas, Hodgkin ou o linfoma de Lenner. Análise do exame. Bom, o primeiro exame que foi apresentado é a tomografia de abdômen, que mostra realmente nódulos localizados na cavidade abdominal. Esses dois estão assinalados aqui, eu assinalei esses outros dois aqui. O exame do abdômen mostrou também a dilatação pielocalicial do lado direito e a presença daquele cálculo, que eu acho que justifica a procura do rapaz ao serviço de emergência. Ele tinha uma nefrolitíase e essa dor o incomodou tanto que o levou ao médico. Foi muito bom para ele, porque em cima disso é que foram realizadas as outras tomografias e que pôde, então, permitir uma investigação mais detalhada do seu verdadeiro estado de saúde. A TC do tórax, sem contraste, feita no dia 13, portanto, 4 dias depois, mostrava um espessamento intersticial periférico do lobo superior direito. Então, havia um rendilhado intersticial localizado. A tomografia, o slide não reproduz com tanta fidelidade a imagem que a gente vê na tomografia, mas existe um infiltrado leve, um rendilhado sutil, acometendo aqui o lobo superior, né? E pequenos nódulos de localização subpleural, né, do lado contrário, do lado esquerdo, mostrando que ele tinha uma pneumopatia intersticial, com a formação de micronódulos, com um rendilhado infiltrado, né, bilateral. Não é uma doença localizada, é um comprometimento sistêmico, que talvez faça parte de todo esse quadro que esse paciente está apresentando com essas adenomegalias tão importantes. A janela de mediastino da tomografia de tórax mostrou múltiplas adenomegalias mediastinais, paratraqueais à direita, junto do tronco da pulmonar e infracarinal dos dois hilos. Um enorme gânglio aqui colocado, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, aqui. Então, ele tinha adenomegalias muito expressivas no tórax, além das adenomegalias no abdômen. Em resumo, esse paciente jovem era um jovem médico com múltiplos gânglios que tinha um VHS elevado, a PCR elevada, enzimas hepáticas elevadas, IgE elevada e uma angiotensina convertase elevada. Esse paciente tem que ser investigado com a ótica do diagnóstico diferencial de poliadenomegalias, doença sistêmica que possam causar poliadenomegalia, abdominal e torácica. E essa foi a linha de raciocínio que eu estabeleci para eu tentar avançar no caso. Como é que a gente pode fazer diagnóstico diferencial de poliadenomegalias? Eu achei um trabalho super interessante. O autor propunha um acróstico mnemônico. Ele, usando a palavra Chicago, ele diz assim: se você quer estudar as poliadenomegalias, procure os cânceres
doenças de hipersensibilidade, doenças imunológicas, né, de imunossensibilidade, infecções, colagenoses, doenças proliferativas atípicas, doenças granulomatosas de uma maneira geral e outras. Eu achei super interessante porque Chicago está aqui o C, está aqui o H, o I, o C, né? Isso dá um caminho, né? um caminho das pedras para a gente começar a pesquisar. Na pesquisa que fiz, então, eu verifiquei assim, se existem gânglios que predominam no mesentério, no retroperitoneais, a gente tem que sempre estudar linfomas, pesquisar tumores abdominais outros, tumores ginecológicos, tumores testiculares e até o câncer de próstata, nessa ordem de importância, nessa ordem de aparecimento, nessa ordem, digamos assim, de prioridade. Se os gânglios são localizados na região ilíaca, muda um pouquinho. O linfoma, evidente que quando a gente tem poliadenomegalia, linfoma em leucemia deve ser sempre pensado. Então, o linfoma continua aqui como sendo um diagnóstico potencial. Mas aí o câncer de próstata ganha importância do ponto de vista de prioridade, mais do que o testicular e o ginecológico. E, se os gânglios são intratorácicos também, hilares ou mediastinais, então nós temos que acrescentar infecções como a tuberculose, a histoplasmose, as neoplasias de uma maneira geral, linfomas novamente citado, o câncer de pulmão e as metástases ganglionares torácicas de tumores outros. E aqui entra novamente as doenças granulomatosas, saltando aos olhos a sarcoidose. Por quê? Se um paciente tem linfoadenomegalia, esplenomegalia associado, sem dúvida nenhuma, esse paciente tem uma doença sistêmica. Não é nada localizado, não é uma reação ganglionar de uma infecção próxima e outros achados torácicos ao acaso, não acredito que seja. Aí a gente tem que pensar em, será que ele tem mononucleose infecciosa? Será que ele tem toxoplasmose? Não, a história clínica não fala absolutamente nada, leva a pensar em mononucleose, nem a toxoplasmose, que teria uma síndrome mononucleose-like. Linfoma, está faltando muita coisa para eu pensar primeiramente em linfoma nesse paciente. Ele tem apenas poliadenomegalias múltiplas. Evidente que o linfoma tem que ser pesquisado sempre. Eu acho até que o diagnóstico deve sair, para esse caso, por biópsia ganglionar. E aí fica claro se ele tem linfoma ou não. Leucemia aguda ou leucemia crônica também deve entrar no diagnóstico diferencial, mas o hemograma dele não dizia nada, a própria evolução clínica do paciente não falava conta. Lúpus eritematoso tem que ser citado quando a gente tem linfadenopatia com um paciente com baço aumentado. Assim como a chamada doença da arranhadura do gato, que é uma condição rara também, mas que determina esplenomegalia e poliadenomegalias. A cirrose hepática, o paciente não tinha nenhum elemento para isso. Câncer de pâncreas também não. A síndrome de imunodeficiência adquirida é mencionada, é citada como sendo uma doença que pode determinar esplenomegalia com gânglios aumentados. Mas ele também não tinha nenhum elemento que pudesse me fazer pensar prioritariamente nisso. Doença de Gaucher, a doença de Niemann-Pick, a doença de Castleman com frequência determina linfadenomegalia, pode dar esplenomegalia nas formas mais graves, mas não tem comprometimento pulmonar, não está citado na literatura comprometimento parenquimatoso do pulmão. A amiloidose pode também agredir gânglios, baço, fígado, etc., mas também, assim como a leishmaniose. Então eu fiquei com a sarcoidose como hipótese primeira, e vou dizer por quê. A minha impressão, então, é que se trata de um caso de sarcoidose. Quais são os fundamentos que me fizeram pensar nisso? Primeiro, a poliadenomegalia comprometendo o tórax e o abdômen. Isso é muito típico da sarcoidose disseminada. Esplenomegalia é compatível com a doença. A sarcoidose não é uma enfermidade que prioritariamente faz crescer o baço, mas as formas graves, as formas agudas, na fase aguda da doença, o paciente pode ter esplenomegalia. O comprometimento pulmonar que esse paciente apresenta, com esse rendilhado intersticial, periférico, com micronódulos justapleurais, é muito indicativo de sarcoidose. A sarcoidose tem esse tipo de comportamento no território pulmonar parenquimatoso.
O VHS elevado e o PCR elevado é também compatível, porque se trata de uma doença inflamatória aguda, né? Ou pelo menos de instalação abrupta aguda. As enzimas hepáticas elevadas também não falam contra a sarcoidose, porque é compatível. Quando existe sarcoidose com agressão hepática, a sintomatologia pode ser frustra, pode não haver nenhuma, mas haverá sempre algum tipo de alteração, por mínimo que seja, das enzimas hepáticas. E a gama-glutamil desse paciente estava muito elevada. Mas, por fim, a elevação da angiotensina convertase, esse é um achado muito positivo para esse caso. Essa enzima, ela se eleva expressivamente na sarcoidose, e ela passa a ser até um marcador evolutivo da doença, né? De tal forma que isso é que me fez pensar primeiro em sarcoidose. A sarcoidose, então, é uma doença inflamatória benigna, multissistêmica, caracterizada pela participação de macrófagos, linfócito T, em especial o CD4. Histologicamente, observa-se a formação de granulomas não caseosos nos tecidos lesados. Embora a etiologia seja desconhecida, existem várias publicações que sugerem a participação de um agente ambiental ou uma infecção que pode eclodir a produção do tecido sarcóide, ou a ausência de infecção, responsável por essa resposta inflamatória num hospedeiro geneticamente suscetível. Esse é um trabalho, até certo ponto, recente. As primeiras manifestações da doença foram descritas por Hutchinson em 1877, com relato de lesões cutâneas que esse paciente até não tinha. Mais tarde, o caráter sistêmico da doença foi estudado e publicado por Schaumann, e tem trabalhos muito interessantes mostrando isso. Os pulmões e os gânglios linfáticos intratorácicos são os órgãos mais afetados, ocorrendo em mais de 90% dos pacientes. O estadiamento radiográfico pulmonar é uma das melhores formas de caracterizar as manifestações da sarcoidose, que já, inclusive, é estadiada em 0, quando o raio-x de tórax é normal, grau 1, quando tem linfadenopatias hilares bilaterais, grau 2, quando tem linfopatia e infiltrado pulmonar, 3, quando tem apenas o infiltrado, e no grau 4, quando em fase evolutiva, esse paciente evolui para fibrose. Esse paciente, eu poderia dizer que ele está aqui entre o grau 2 e o 3, estágio 2 e o 3, porque ele tem linfopatias bilaterais, pulmonares, além das abdominais, e tem também já manifestação sutil que seja de agressão parenquimatosa intersticial. Na sua forma extratorácica, a sarcoidose pode atingir músculos, fígado, baço, olhos, pele, nódulos linfáticos extratorácicos, e aí o abdômen, sistema nervoso, coração, rins, ossos e glândulas parótidas. O comprometimento hepático da sarcoidose é subclínico, e os granulomas não caseosos são detectados por biópsia, em 60% a 80% dos casos na fase de instalação aguda da doença. Esse paciente não tinha hepatomegalia, ele tinha esplenomegalia. Do ponto de vista bioquímico, essas lesões originam apenas discretas anomalias da função hepática, com elevação dos valores de fosfatase, transaminase e gama-GT. Então, ele tinha isso aí, essas alterações das enzimas. A enzima conversora de angiotensina, ela talvez seja o marco mais importante no raciocínio clínico desse caso, junto com os achados tomográficos. Essa enzima é produzida pelas células epitelióides do granuloma, então quem tem essa doença, o granuloma aumenta a produção e a síntese dessa enzima, reflete a atividade da doença, não possui poder diagnóstico isoladamente, tem uma sensibilidade de 57%, uma especificidade de 90%, valor preditivo positivo de 90% e negativo de 60%. Né? De tal forma que eu, rendendo homenagem ao professor Galvão, lembrando a pancreatite autoimune, eu acredito que o caso desse paciente repousa em cima desse diagnóstico. É um paciente com uma sarcoidose, uma doença benigna, felizmente, cujo tratamento é feito com imunossupressor, com corticosteroide, e por ser uma doença benigna, o paciente pode ter uma sobrevida bem longa e com qualidade de vida adequada. Eu finalizo, então, aguardando com otimismo o veredicto dessa sessão. O gladiador está aqui de volta. E obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos abrir a
comentários e perguntas, primeiro, dos nossos acadêmicos. Só pela antiguidade, professor Sérgio Novis. Senhor presidente, acadêmico Galvão, o professor Paulo César de Oliveira disse que estava aguardando o veredito. Isso me obrigou a pronunciar o meu. Eu fiquei com pena de já ter 54 anos de formado, porque eu gostaria de estar nos bancos escolares e ser seu aluno, pela excelência com que fez o relatório dessa sessão. A minha pergunta seria se solicitaria, nesse caso, antes da biópsia, com o maior respeito, professor Basílio, o PET-CT com galho radioativo, porque nós sabemos que na sarcoidose o galho radioativo é um marcador bastante fiel. De maneira que, com todo esse contexto laboratorial e clínico, que foi muito bem demonstrado aqui, radiológico, se o galho radioativo fosse também fixado nesses diferentes gânglios, nesses diferentes setores comprometidos, isso reforçaria o diagnóstico antes ainda da chegada da biópsia. Muito obrigado pelas palavras, professor, que muito me honram. Eu só tenho que dizer o seguinte, sem dúvida nenhuma, é uma doença que tem afinidade por contraste, né? Esses granulomas, eles se impregnam com muita facilidade quando a gente usa o galho. Esse exame seria um exame menos invasivo do que uma biópsia. No caso em questão, esse paciente teria que ter acesso mediastinal, por mediastinoscopia, ou por broncoscopia, para fazer uma biópsia ganglionar transbroncoscópica, ou então uma abordagem abdominal, o que seria seguramente muito mais invasivo do que realizar o PET-scan. Há ainda, em referência à pesquisa para essa doença, o famoso e antigo teste de Kvine, a reação de Kvine, em que se fazia um inóculo na pele do paciente, biopsiaria depois desse inóculo feito, levando a microscopia, poderia se pesquisar, mas eu acho que o professor vai falar sobre isso. Parece que é um exame que já não é tão valorizado atualmente. O diagnóstico deve ser selado mesmo com a busca do tecido sarcoide onde tiver lesão, que pode ser feito no fígado, no baço, no coração. Existem trabalhos muito recentes mostrando que a agressão ao coração pela sarcoidose é muito frequente. Eu achei até um trabalho muito interessante mostrando no Rio Grande do Sul um caso de sarcoidose cardíaca que teve que evoluir para o transplante. Tal é a intensidade da agressão da sarcoidose no tecido cardíaco, determinando a arritmia, a perda da função das fibras musculares cardíacas, etc. e tal. Mas eu estou absolutamente de acordo com a afirmação que o senhor fez. Acadêmico Mandarim. Presidente da sessão, caros colegas, apresentador, senhoras e senhores. Bom, nós assistimos a uma apresentação fantástica, muito didática. É um professor, né? O doutor Paulo César de Oliveira mostrou que é um professor. E a gente valoriza muito isso. Na verdade, eu não tenho dúvidas, mas eu tenho duas pequenas perguntas que eu dirijo, inclusive, ao acadêmico Galvão. Essa pancreatite autoimune, ela cursaria com glicemia normal ou poderia afetar também a glicemia? Era esperado caso ela houvesse, né? Isso seria uma questão. E, bom, a ECA está aumentada, mas a pressão arterial dele é normal. Isso faz sentido ou a gente esperaria um aumento da pressão arterial devido... Porque a ECA está aumentada, acho que 10 vezes, né? 4 vezes, né? Bom, seriam essas as questões. Obrigado. Vou responder a sua primeira indagação.
a pancreatite autoimune, por IgG4, na realidade, não é uma doença isolada, é uma síndrome do IgG4. Hoje nós temos bem caracterizado uma síndrome que pode acometer a região reto-orbitária, dando exoftalmia unilateral, as parótidas, pode fazer poliadenomegalia generalizada, pode fazer aortite por um processo em torno da aorta ou qualquer dos seus ramos, pode fazer nefrite intersticial, pancreatite e colangite. Então, é uma doença sistêmica relacionada a IgG4. A sua descrição, em 1995, foi na pancreatite aguda, na pancreatite autoimune. Por isso que ficou relacionada. Mas, mesmo as pancreatites crônicas quanto a aguda, podem cursar com glicemias normais. Ela pode ter, se for crônica, com fibrose de substituição, alteração glicêmica. Se for numa fase inicial, pode ter glicemia inteiramente normal. Mas o IgG4, nesse caso, é bastante interessante a sua presença. Eu gostaria de dizer também, eu encontrei 2 referências que falam no comprometimento do pâncreas exócrino, né? E poupando até as ilhotas, fazendo com que esse paciente não tivessem uma manifestação específica de hiperglicemia, que pudesse simular um diabetes pancreático por doença orgânica do órgão. Doença orgânica do órgão é óbvio, né? Acadêmico Gerson. Em primeiro lugar, eu quero repetir os comentários elogiosos que foram feitos a Vossa Senhoria, que realmente a didática sua foi excepcional. A maneira como abordou o tema foi realmente muito didática. E a única coisa que eu queria perguntar é como é que fica o IG4 depois de tudo isso, que no final não foi mencionado. Caímos na pancreatite outra vez, ou é mais uma faceta do IG4, esse aspecto que foi abordado aqui? Era isso. Eu vou pedir que, na sequência da apresentação, comente isso, porque eu posso mudar um pouquinho a apresentação. Vai ser fundamental a patologia para que eu possa comentar isso. Mas a pergunta é excelente, diga-se de passagem. E eu agradeço suas palavras, professor, e não ouso fazer comentários depois disso que o professor disse. Eu não vou fazer elogios, senão o expositor vai ficar alegre demais. Já foi feito, já foram feitos. Não sei se me passou. Tinha dosagem de vitamina D e de cálcio desse doente? Não. Não, né? Porque a sarcoidose, o granuloma fabrica a vitamina D, levando a calcemia. Ele tinha um cálculo, eu tenho a impressão que opaco, né? E o gotoso não costuma fazer cálculo opaco, a não ser quando é misto. Eu me lembro de uma vez que tive que lidar num paciente, claro que não é, eu não creio que seja esse o diagnóstico, mas vou apenas mencionar por uma questão de lembrança. Uma doente, uma mulher que tinha coisas parecidas com esse cidadão, mas tinha também os nervos cubitais palpáveis e tinha o furo no septo. Ela tinha hanseníase, e é um dos diagnósticos que deve ser afastado. Muito obrigado. O meu comentário é, realmente a sarcoidose, ela costuma cursar com hipercalcemia e hipercalciúria, e a história de litíase renal inicial pode ser justificada dessa forma, sim, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o senhor. Até porque era radiopaco, como foi salientado. E sendo radiopaco, o urato é de oxalato de cálcio. Está perfeito. Bem, alguma pergunta da plateia? Deixa eu... Primeiramente, excelente apresentação do Dr. Paulo César de Oliveira. Eu gostaria de saber, com a questão, inclusive, da IgG4, eu sei que será abordado adiante,
mas existe uma síndrome linfoproliferativa multiórgão de IgG4. Dentro desse espectro, considerando a pancreatite autoimune, você acreditaria que a sarcoidose entra como uma entidade dentro desse espectro dessas síndromes? É uma pergunta difícil de responder, porque a sarcoidose, ela não caracteristicamente faz elevação dessa subclasse de imunoglobulina. É uma doença de etiologia desconhecida. O que se sabe é que há, por algum fator desencadeante, que pode ser infeccioso, ambiental, genético, começa a haver proliferação e infiltração desse tecido sarcóide em determinados órgãos, tá? E isso, talvez, provoque reação inflamatória secundária, né, fazendo com que haja o comprometimento ou a atividade, digamos assim, dessas células imunologicamente comprometidas. O linfócito B, logicamente, começaria a produzir anticorpo em função disso. Imagino até, eu estava elucubrando assim, será que a doença infecciosa que faz eclodir a sarcoidose poderia também justificar essa resposta imunogênica dessa forma? Mas eu não encontrei, a rigor, nada que associasse sarcoidose com aumento de IgG4. Isso eu não achei. Perfeito. Então, passaremos agora a quem manda na sessão. Professor, a sequência será o seguinte: o professor Basílio faz a apresentação, faz o diagnóstico, depois tem mais um pouco, o professor Jansen fala e eu apresento a sequência do caso até hoje. Tá perfeito? Mestre Basílio. Muito bem, professores, senhores acadêmicos, o relator do caso, que brilhantemente deu uma demonstração da sua semiologia, da sua competência clínica, do seu conhecimento clínico, laboratorial, e que foi uma explanação muito interessante, porque aqui nós temos a presença de alguns alunos convidados para essa sessão. Isso é muito importante, que eles vejam como é que se faz o raciocínio clínico. O raciocínio clínico. E que foi demonstrado aqui numa evidência muito interessante, em que, partindo de informações pequenas, às vezes fragmentadas, ele conseguiu criar um contexto diagnóstico global. Isso é que é o raciocínio clínico. Por isso que, muitas vezes, até eu comento isso com os alunos, é preferível, porque o paciente, em algumas circunstâncias, até ele omite informações, nega informações. E eu digo que ser patologista veterinário é melhor do que patologista, porque cavalo não mente, cachorro não mente. Então, as informações são legítimas, né? Quer dizer, o sujeito examina um cão ou examina um gato, ele vai ter informações sinceras. Agora, examina um indivíduo que você pergunta a ele, o senhor bebe? Ele, não bebo. Ele toma um litro de cachaça por dia. Quer dizer, é uma situação que, às vezes, que deixa ao constrangimento, né? Consequentemente, com a presença, professor Galvão, professor Jansen, eu já me aproximo aqui, cautelosamente, mais determinado para isso, vendo aqui os convidados, os alunos aqui, é uma coisa sempre interessante saber mais de perto das opiniões, das perguntas que possam ser aqui saltadas aqui do que vocês viram até agora. Você tem alguma coisa que você gostaria de perguntar aqui? Não. Nada? Não é possível, não tem nada para perguntar, mas tanta coisa foi falada aqui, não é? Por exemplo, que esta lesão é uma lesão granulomatosa. E aí, você, quando se falou da lesão granulomatosa, você pensou em quê? Fala. Se
falou de lesão granulomatosa, quer dizer, numa sessão se fala de lesão granulomatosa. Tuberculose inicialmente, se fosse caseosa, ou investigar se não seria caseosa para pensar em outras patologias. Muito bem, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Pensou em granuloma, primeira coisa que ocorre na cabeça de alguém, hoje em dia, é tuberculose. É tuberculose. Principalmente quando o patologista recebeu um linfonodo. Eu recebi um linfonodo. Eu coloquei a lâmina no microscópio, olhei e vi que ali eu estava diante de uma linfadenite granulomatosa produtiva, portanto, não sem necrose, com os chamados granulomas duros. Porque o granuloma mole é da tuberculose, porque tem cásio. E é a desvantagem. Tendo cásio, ele é mole, ele se dissemina mais facilmente. As doenças mais sólidas, endurecidas, os granulomas duros, disseminam-se com maior dificuldade. Tanto é que a tuberculose, ao se curar, ela deixa de ser caseosa, passa a ser produtiva, para depois produzir fibrose, calcificação e ossificação. Esse é o caminho da cura da tuberculose, que tão bem o professor Jansen e todos nós aqui já conhecemos isso perfeitamente. Então, ao receber o linfonodo e observar através das lentes dos cristais, como dizia o professor Francisco Fialho, os cristais das lentes do meu microscópio, eu percebi que se tratava de uma linfadenite granulomatosa, não caseosa, produtiva, tipo sarcoide. Por que eu cheguei a esse diagnóstico? Vamos passar a primeira informação. Eu fui aos alfarrábios, diante de um quadro de linfadenite, por causa da presença dos senhores alunos, aproveitando a sua vinda até hoje, nessa tarde meio chuvosa no Rio de Janeiro, mostrando aqui uma revisão rápida sobre as linfadenites virais. Porque se tem linfadenite, porque o linfonodo aumenta nas linfadenites, nas linfadenopatias, nos linfomas e nas metástases. Linfonodo só aumenta nessas circunstâncias. Linfadenites, linfadenopatias, linfomas e metástases. Não tem mais, não tem outra coisa que possa crescer o linfonodo. Então, um grupo importante que aumenta o linfonodo, as linfadenites, são as virais. Então, nós temos a mononucleose, citomegalovírus, herpes vírus, varicela zoster, sarampo e as linfadenopatias, linfadenite por vírus da imunodeficiência humana, que eu uso junto com a clínica, eu chamo de AIDS. Eu não chamo de SIDA. SIDA se usa em Portugal. Portugal, eles chamam SIDA e sidéticos. No Brasil, nós usamos AIDS, porque o Ministério da Saúde foi solicitado a não usar a palavra SIDA, porque faz conexão com SIDA de Nossa Senhora Aparecida. SIDA com C, e não SIDA com S. Então, no Brasil, não se usa SIDA com S, como se usa em Portugal, porque lá é SIDA com S e sidéticos. No Brasil é SIDA com C, e eu não uso nunca a palavra aidético. Eu escrevi um livro sobre AIDS, e em nenhuma linha daquele livro existe a palavra aidético. Eu a ouço por aí, mas da minha boca não sai a palavra aidético, embora saia a denominação sidéticos em Portugal. Continuando, estão aí alguns tipos de linfadenites virais. Passemos. Próximo. Linfadenites bacterianas. Linfadenite bacteriana comum, linfadenite por arranhadura do gato, borrelioses, não é? Angiomatose bacilar, linfadenite do linfogranuloma venéreo, clamídia, linfadenite sifilítica, que está brotando de novo muito acentuadamente.
Esta semana recebemos no Hospital Gafré um caso trazido do interior em que o médico interrogou: linfoma gástrico? Não era linfoma, não. É sífilis gástrica. É sífilis gástrica. Não é linfoma. Quer dizer, a impressão endoscópica era de linfoma. Mas é sífilis. E quem faz ambulatório aí de doenças infecciosas está vendo um número de casos de sífilis que hoje estão ressurgindo na comunidade, no Rio de Janeiro. E o hospital que nós temos a honra de trabalhar, que é o Hospital Gafré e Guinle, ele foi um hospital criado pela família Guinle justamente para tratar o quê? Sífilis e outras doenças venéreas. E estamos vendo de novo campear aí o problema da sífilis entre nós. Quer dizer, significa que dentro de algum tempo, professor Novis, o senhor vai ver na sua atividade clínica condições, lesões de sífilis cerebral. Porque agora a sífilis está na fase do primário, do cancro, da linfadenopatia, conforme está ali, ó, da sífilis. Mas dentro, em breve, nós vamos assistir às condições raras, ou raras não, mais graves da sífilis. E a linfadenite da doença de Whipple. Seguinte, das micobactérias, ó, Mycobacterium tuberculose, micobactéria atípica, Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae, tudo isso dando linfadenite. Seguinte, linfadenites reacionais, vejam lá, hiperplasia linfóide reacional, hiperplasia linfóide atípica. Esse aí é a parede de 2 tijolos, hiperplasia linfóide atípica e linfoma. Hiperplasia linfóide atípica de um lado, hiperplasia de linfoma de outro. Aí já entra o diagnóstico diferencial, que só pode ser feito com segurança através da imunohistoquímica. O sujeito não pode ter a segurança total de dizer isso aqui é uma hiperplasia linfóide atípica com tudo certinho para isso, porque pode ser um linfoma. E a transformação progressiva dos santos germinativos. Seguinte. E as linfadenopatias, aí nós já deixamos as linfadenites. Nós vamos tratar das linfadenopatias. As linfadenopatias associadas a síndromes clínicas. Quais são? Kimura, a estiocitose sinusal com linfadenopatia maciça, que é a doença de Rosai-Dorfman, que está hoje num diagnóstico da rotina, quase da anatomia patológica. O Dr. Rosai-Dorfman descreveu essa doença em 69, depois fez outras publicações. Eu tive a oportunidade de escrever aqui no Brasil o primeiro caso de linfadenopatia de Rosai-Dorfman, a linfadenopatia da sarcoidose, a linfadenopatia da artrite reumatoide, a dermatopática, a doença de Castleman, que nós relatamos aqui numa sessão anterior sobre a história da patologia. Eu citei o Dr. Castleman, que foi o criador das sessões anátomo-clínicas, né, do Massachusetts, que é aquela revista clássica que todos nós vimos, aquelas sessões anátomo-clínicas. O Dr. Castleman é figura importante nessa divulgação das sessões anátomo-clínicas. O Dr. Albuquerque, que era aqui da academia, eu cheguei a visitá-lo quando me candidatei aqui, ele era neto do Visconde de Albuquerque, que tem a rua famosa Visconde de Albuquerque. E ele me contou, o professor Albuquerque, que chegou a jogar golfe com o Dr. Castleman, quando ele esteve nos Estados Unidos, que ele passava os domingos lá na casa do Dr. Castleman e chamava, vamos jogar um golfezinho, e eles iam os dois jogar golfe. Quer dizer, uma coisa aqui que vem acrescentar algum fato mais interessante. E as linfadenopatias das glândulas salivares. Pode passar. Bem, existe aí linfadenopatia induzidas por drogas, etc., metotrexate, que são raros. Seguinte, aí chega ao diagnóstico. Linfadenopatia por sarcoidose. O patologista
tem estas alterações e essas informações que ele deve levar em consideração. Geralmente são adultos entre 20 e 40 anos, prevalência em negros e mulheres, doença multissistêmica, pulmão, linfonodo, coração, pele, olhos e articulações. Eu já fiz algumas necrópsias de pacientes com sarcoidose. Já peguei sarcoidose até no coração. Mas os casos mais interessantes de necrópsia de sarcoidose foram das sarcoidoses tratadas, em que esses indivíduos vinham a falecer de cor pulmonale, devido à fibrose pulmonar. Tratava a sarcoidose, fazia fibrose pulmonar, fibrose miocárdica, levava à insuficiência cardíaca e, consequentemente, ao cor pulmonar crônico. Então, o atestado de óbito constava causa-morte, cor pulmonar crônico. Devido a quê? Fibrose pulmonar. Devido a quê? Sarcoidose. Então, eu já dei alguns diagnósticos nesse sentido, mas de sarcoidose crônica, tratadas. Linfadenopatia lá pulmonar bilateral, que faz a sarcoidose, granulomas arredondados com necrose ausente ou focal. Quando essa necrose está presente, essa necrose geralmente é fibrinoide. A necrose da sarcoidose é fibrinoide. A necrose da tuberculose é caseosa. A necrose da sífilis é gomosa. A necrose do acidente vascular cerebral é isquêmica. Então, pelo tipo da necrose, o patologista tem uma pista. Chama-se gomosa na sífilis porque ele parece com a goma arábica, a consistência da necrose. Chama-se caseosa na tuberculose porque ele parece com a caseína do leite. E chama fibrinoide nessas lesões porque ele vem da decomposição, da transformação da fibrina. E o que é a fibrina? A fibrina é um fibrinogênio que saiu de dentro do vaso e foi coagulado pelas enzimas e se transforma em fibrina, que sofre uma despolarização e produz o fibrinoide. Porque a formação do colágeno vem do fibroblasto. Mas como é que o fibroblasto pequeno pode produzir uma fibra tão grande como a fibra colágena? Porque ele tem, através do protocolágeno, quer dizer, um colágeno bem primitivo, que o fibroblasto produz e depois torna-se encadeado, formando a fibra colágena maior do que o fibroblasto. Essa é uma das explicações. Temos mais ali, células epitelioides, células gigantes tipo Langhans. Tipo Langhans, não é de Langhans. Porque se falar célula gigante de Langhans, é só tuberculose. É semelhante, simile, tipo Langhans. Linfócitos B plasmócitos, corpos asteroides, corpos de Schaumann e os corpos de Hamasaki-Weissenberg. Então, são essas as estruturas, os elementos que nós temos na morfologia para o diagnóstico de sarcoidose. Tanto é que essa doença também é conhecida pelo epônimo, doença de Bernier-Beck-Schaumann. A sarcoidose é conhecida pela denominação de doença de Bernier-Beck-Schaumann. Três médicos estão aí. O Schaumann descreveu os corpúsculos. O Bernier foi o primeiro indivíduo que tirou um pedacinho de pele para fazer biópsia. Foi o Bernier, dermatologista. E o Beck, outro dermatologista. Por isso é que ela é conhecida como doença de Bernier-Beck-Schaumann. E os corpos de Hamasaki-Weissenberg. Seguinte. Está aí o quadro histopatológico da sarcoidose. Cheio de granulomas. Muitos granulomas. Cadê o tecido linfóide? Está apagado. Apagou o tecido linfóide. Por isso que o sujeito altera a imunidade dele. Acaba o tecido linfóide. Tem tecido linfóide do gânglio, e isto é um gânglio, porque aqui à direita, vocês estão vendo o seio periférico. Porque cada tecido linfóide tem uma característica. A amígdala é um tecido linfóide revestido por um epitélio pavimentoso. O timo é um tecido linfóide com corpúsculo de Rassal. O baço tem a arteríola aferente do folículo. Então, cada estrutura linfóide tem uma característica diferente. O gânglio tem seio periférico.
O sujeito diz, isso é um gânglio ou não é um gânglio? Tem que ver se tem seio periférico. Se tiver seio periférico, é gânglio. Então, isso é gânglio. Isso aí é um gânglio linfático, ou linfonodo, como queiram denominar. Seguinte, olha a visão aí do granuloma. O granuloma puro, o granuloma duro, o granuloma que não tem necrose, e o granuloma que é envolvido por tecido linfóide, coisa que não acontece com a tuberculose. A tuberculose apaga imediatamente o tecido linfóide do gânglio. A sarcoidose permite que esse tecido linfóide ainda conviva relacionado aos granulomas. Seguinte, olha o corpúsculo asteroide ali, parece uma estrela do mar, dentro da célula gigante. É comparado a uma estrela do mar, os seus prolongamentos. Esse é o corpúsculo asteroide. E eu trouxe a microscopia eletrônica, pode passar. Peraí. Aqui os granulomas. A célula gigante, ó. A célula gigante. O tecido linfóide, ó. Tecido linfóide. Não tem necrose aqui dentro, ó. É granuloma duro. Seguinte. É com você. Pode passar. Ah, está comigo o controle. Está aqui. O corpúsculo asteroide está aqui, ó. Olha os prolongamentos do corpúsculo asteroide. Ele está dentro da célula gigante. A célula gigante, tipo corpo estranho, porque os núcleos estão amontoados. Os núcleos estão amontoados. Não é nem tipo Langerhans. E nesse último slide, eu trouxe aqui a microscopia eletrônica do corpúsculo asteroide. Olha os prolongamentos da estrela do mar aqui, visto aqui. E vejam o aumento que isso é dado. Olha aqui o aumentozinho. Quantas vezes? 7.000 vezes, não é isso? 7.000 vezes é aumento daquele corpúsculo asteroide, com os seus prolongamentos. E aqui, corado pelo Ginzberg, os corpúsculos de Hamasaki e Weisenberg. Então, com esses argumentos morfológicos, do granuloma duro, do corpúsculo asteroide, dos corpos de Schaumann, do Hamasaki e Weisenberg, das alterações histopatológicas, contando com essa interessante discussão anatomoclínica, o diagnóstico morfológico aliado à informação clínica fica definitivamente como de sarcoidose. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Depois dessa excepcional apresentação do professor Basílio, eu passo a palavra ao nosso querido acadêmico Zé Manuel Jansen. Os pneumologistas não têm nenhuma surpresa com a apresentação do Dr. Paulo César. Ele é sempre assim. É um clínico de cabeça erguida, que sabe discutir, que traz as coisas sempre muito bem preparadas, apresentação impecável. Nós aqui estamos diante de um caso que junta duas nebulosas no sentido astronômico, em que você tem a nebulosa cheia de coisas que você não sabe como são, e outra da mesma forma, que nesse caso se encontram. E o doutor Galvão vai nos mostrar como é que é esse encontro. A sarcoidose é uma doença misteriosa. Se sabe tudo sobre a sarcoidose, apresentação clínica, anatomia patológica, mas não se sabe nada da sarcoidose, porque não se sabe de onde ela vem, como é que ela faz, etc. A gente sabe que ela é principalmente uma doença pulmonar e, mais que isso, uma doença dos gânglios linfáticos do mediastino. Provavelmente, então, nós temos uma causa
inalatória que vai nos alvéolos para os gânglios e se dissemina. A sarcoidose tem mais de 100 anos de descoberta. Ela foi inicialmente uma doença dermatológica e depois se tornou uma doença sistêmica. O professor Luiz de Paula dizia que a sarcoidose é a mais sistêmica de todas as doenças sistêmicas. Então, durante décadas, se convive com a sarcoidose, se faz diagnósticos clínicos e patológicos precisos, mas não se sabe o que é a sarcoidose. A síndrome da IgG4 é outra nebulosa que começa. A sarcoidose nós conhecemos há 100 e tantos anos. A IgG4, há poucos anos, e o doutor Galvão vai nos falar sobre o assunto. Se nós prestarmos atenção, este caso, em termos de sarcoidose, era quase assintomático, como costuma ser em muitos casos de sarcoidose. Muitas vezes se descobre a sarcoidose por um raio-x de tórax feito por outras razões. E o que caracteriza a sarcoidose é a disseminação multissistêmica, que é devida à proliferação dos granulomas. Me desculpe que eu estou com uma sinusite aqui. Em grande parte, a sintomatologia da sarcoidose depende da carga de granulomas em diversos órgãos. Então, no pulmão só vai acontecer quando tem muito granuloma, no fígado e em outros lugares. Já em alguns órgãos, a sarcoidose se manifesta com pouco granuloma, dependendo da localização desses granulomas. Assim é no coração, assim é na íris, assim é no sistema nervoso central. Então, a minha participação é para chamar a atenção de que a sarcoidose é uma doença nebulosa, a síndrome da IgG4 também é uma doença nebulosa. O nome do Basílio vai nos mostrar como é que essas duas nebulosas estão se encontrando aqui nesse caso. Doutor Basílio, doutor Galvão. Bem, quando eu recebi esse paciente, eu recebi ele na primeira fase. Ele tinha sido internado num hospital do Rio de Janeiro, no hospital da Zona Sul, e tinha feito as imagens até que ele chegou extremamente preocupado e na cabeça dele ele teria um linfoma. Daí eu falei, olha, vamos ter calma, a gente tem que fazer um estudo anatomopatológico e vou começar respondendo a pergunta do professor Novice. O PET-TC é um método excepcional para nós avaliarmos a atividade de doença onde tem um consumo de glicose grande, que tem uma grande atividade glicolítica. Mas isso pode acontecer no linfoma, pode acontecer na sarcoidose, pode acontecer em várias metástases, quer dizer, não faria diferença, um diferencial diagnóstico. A biópsia é realmente fundamental nesse caso. A outra coisa que não colocamos antes para poder propiciar um diagnóstico grande foi o que foi trazido pelo professor Basílio. O professor Basílio fez um grande diagnóstico diferencial das linfadenopatias e das linfadenites e que nós tínhamos solicitado os exames. Ele era herpes simples negativo, citomegalovírus negativo, toxoplasma, mononucleose, HIV. Porque às vezes a gente se surpreende com um diagnóstico nesse sentido. Não tendo o diagnóstico feito, ele foi a uma biópsia de um gânglio reto-peritoneal. Um gânglio que nos pareceu, pela laparoscopia, menos invasivo do que uma
toracoscopia para o diagnóstico, já que ele não tinha gânglios periféricos. Se tivesse gânglios periféricos, assim seria. Muito bem. No evoluir desse paciente, já com o diagnóstico de sarcoidose brilhantemente apresentado pelo relator, brilhantemente, e pelo nosso patologista, como tratar essa doença? Nós fizemos a seguinte programação e vamos mostrar a evolução. O doente começou com 60 miligramas por quilo por via oral, mais ou menos 0,5 a 0,7 miligrama por quilo. O dele nós preferimos que fosse 0,7 por uma doença muito disseminada, com a angiotensina-convertase muito alta e ainda com um GG4 elevado. A minha interrogação nesse momento é um síndrome do IgG4, com uma poliadenomegalia, infiltração pulmonar que existe, ou é uma sarcoidose pura? Quando veio granulomatosa não caseosa, me ajudou demais. Por quê? Porque as doenças granulomatosas não caseosas não elevam, não elevam o IgG4. Quer dizer, então não seria síndrome de IgG4 e ainda tinha a angiotensina-convertase muito elevada. Então aí fechou o diagnóstico. Mas fica a minha interrogação: por que esse IgG4 está elevado? Esse IgG4, na literatura, não tem nenhum trabalho que eu tenha conseguido, e eu fiquei alguns meses avaliando isso, pedi a meus assistentes para me ajudarem, para ver se o IgG4 pode fazer parte da síndrome da sarcoidose. É uma coisa curiosa, que ele poderia ser até a causa futura em estudos da sarcoidose, tem uma coparticipação. A grande vantagem é que a terapêutica é comum aos dois. Se fosse uma síndrome de IgG4, seria corticosteroide. Se fosse sarcoidose, seria corticosteroide. Essa é a grande vantagem. Daí esse doente evoluiu primeiro com a melhora natural do cálculo dele, que migrou. Já não tem aqui uma dilatação do sistema pielo-calicial. Então, redução dos múltiplos linfonodos nas diversas estações abdominais. Eu estou falando de 8 de abril. Ele começou a tratar, se nós voltarmos, em início de março. Quer dizer, com um mês de terapêutica, ele já teve uma diminuição significativa de todos os gânglios que ele apresentava. Na sequência disso, desapareceu, isso é importante, viu, Paulo? Houve uma regressão do espessamento intersticial periférico que existia no lobo superior direito. Isso foi uma coisa favorável a ele, que a doença dele é uma doença bastante recente, de apresentação recente. E isso, em termos de terapêutica, pode ser muito importante. Diminuíram, porque nós não temos aqui a lembrança, mas diminuiu significativamente os gânglios hilares, a ponto de redução significativa das múltiplas adenomegalias mediastinais, paratraqueais, direita, junto ao tronco da pulmonar, e nos hilos pulmonares. Houve uma excepcional resposta desse doente sob o aspecto de imagem. Além da imagem, o que nós avaliamos na resposta terapêutica? O VHS, que ele tinha de 44, em abril ele já tinha ido para 7. Em março, ele já tinha ido, no final de março, para 7. Tinha menos de um mês de tratamento. Depois, o PCR caiu. Você vê que a IgG4 ainda mantinha-se um pouquinho elevada, com menos de um mês de tratamento. A angiotensina já estava próximo da normalidade, mostrando uma boa resposta terapêutica. A globulina já tinha caído de uma maneira expressiva. E quando nós vamos para o mês de abril, mantendo-se a terapêutica, conforme naquele slide inicial, caiu VHS para normal, PCR para normal, IgG4 para normal, angiotensina para normal, globulina para normal, que se mantém agora em 12 de agosto, quando então ele fez também uma melhora laboratorial das enzimas hepáticas, mas a gama-GT, e isso eu tenho a impressão que ele possa ter um comprometimento hepático, que é descrito da sarcoidose, porque a gama-GT dele se mantém, e a gama-GT é a mais sensível enzima hepatobiliar de resposta terapêutica nas doenças granulomatosas do fígado. Então, eu acho que não vou ser tão acadêmico a ponto de fazer uma biópsia hepática nesse paciente, mas
pode ser que ele tenha um comprometimento hepático. E daí tem um comprometimento pancreático, ele não tem, porque a amilase dele eu não coloquei todos os exames. Eu fiz um estudo bem grande desse paciente, mas não coloquei todos os exames. E repeti HIV, ANCA, para ver se não tinha uma doença autoimune concomitante, tudo negativo. E o último exame dele, 17 de maio, tem um agora de agosto também, mostrava ainda redução dos múltiplos, a mesma coisa. Quer dizer, melhorou substancialmente. E por que ele fez essa tomografia de novo, tão cedo? Ele teve, olha lá, foi aí, Omar, que eu pedi o cálcio dele, que eu não tenho resultado ainda, ele não me trouxe. Mas ele fez um outro cálculo migrando ali no ureter esquerdo, não sei se você está vendo. Foi quando ele foi à emergência, fez outra tomografia. O que está levando às emergências é a cólica renal. Então, um outro cálculo e cursa realmente a hipercalcemia nesses pacientes com sarcoidose. E essa tomografia computadorizada do tórax, que nós pedimos agora para reavaliá-lo, mostra o seguinte: parênquima pulmonar, eu não tenho a tomografia porque ele não pôde me trazer, que foi agora em agosto. Parênquima pulmonar com valores de atenuação dentro dos limites da normalidade, ausência de bronquiectasia ou de derrame pleural, traqueia e broncoesponte sem alterações, aorta e artérias pulmonares normais, pequena linfadenomegalia subcarinal, medindo 1,4 por 14 por 11 milímetros. Há também linfonodos de dimensões normais, alguns limítrofes, no compartimento pré-vascular do mediastino, na janela aorto-pulmonar, paraórtico, hilares, bem como na região axilares. Mostrando, então, que ele teve uma boa resposta. Certamente, o diagnóstico de sarcoidose, no meu entender, é o diagnóstico muito provável, quase certo pela histopatologia, mas lembrar que a síndrome de GG4 faz um diagnóstico diferencial muito angustiante nesse paciente. E o que eu vou fazer é continuar estudando. Antes de terminar essa sessão, na qualidade que me honrou muito hoje ser o presidente da sessão, eu queria fazer um elogio muito grande aos nossos dois acadêmicos, assim, o professor Jansen e o professor Basílio. Essas sessões são, a meu ver, as sessões mais educativas da medicina. Duas coisas me faz aprender medicina com muito prazer. A primeira é ver doente, a segunda é ver doente, a terceira é ver doente, a 10ª. Depois disso é uma sessão clínico-patológica. Não tem nada igual. Ela é uma imitação do doente, além do que com várias pessoas expressando o seu conhecimento. E quem não deixa morrer essa sessão, não sou eu não, é o telefonema quase que diário do Jansen, às vezes peço desculpa por não atendê-lo, e um incentivo constante do meu professor Basílio. Então, eu queria agradecer a todos a presença. Mais tarde teremos uma sessão muito interessante sobre violência social, com grandes estudiosos da área e com o advogado Nério Machado aí também. Muito obrigado. Agora convido a todos, daqui a pouquinho, né? Porque o lanche daqui a pouco está lá para todos os convidados, mas ainda é um pouquinho cedo, falta uns 40 minutos. Agora temos a sessão da clínica e da cirurgia.